queridos, tão bom estar com vocês. Passamos uma tarde maravilhosa, aprendendo tantas coisas nas nossas oficinas. Eu quero agradecer muito a você, querido professor, pastor, que aceitou prontamente o nosso convite para nos trazer tantas maravilhas e aprendizados. Nós gostaríamos de agradecer a irmã Keila Matos, minha querida amiga do Parque Anchieta, a Lília Godoy, a pastora Sandra, pastor Ricardo, muito obrigada, que saudades de vocês, pastor Ted, pastor Marcos Madaleno, ao pastor Douglas Godoy, muito obrigada. Peço que Deus continue te abençoando, dando saúde, dando sabedoria, para que vocês estejam sempre disponíveis a fazer sempre o melhor na obra do Senhor. Obrigada a você, querido professor, que está conosco. Se você está aqui, é porque você está com o coração aberto a fazer a obra do Senhor. Que Deus te abençoe, te capacite, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos e vimos nesse congresso. Mas ainda não acabou. Nós vamos agora iniciar o nosso culto de adoração a Deus neste encerramento do congresso. Que você receba a palavra do Senhor, que você adore ao Senhor e que Deus continue conosco, sempre nos usando para o louvor da sua glória. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada por este congresso tão maravilhoso. Obrigada pela vida de cada professor, de cada pastor que nos trouxe às oficinas. Obrigada, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor, pela vida da Marilene, pela vida de cada um que se dispôs a trabalhar para que este congresso chegasse até aqui com tantas bênçãos do Senhor. Ó Deus, continue conosco, fala aos nossos corações e receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. As batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com
Beatriz. Meu nome é Cauê. E meu nome é Emanuele. Eu tô na EBD desde 2010. O que eu adquiri com a EBD impactou bastante minha vida, pois com eles eu aprendi que devemos sempre respeitar o próximo e ter sempre amor por eles. Um dos grandes testemunhos e um dos mais marcantes da minha vida foi com certeza o momento em que um amigo próximo meu precisou de ajuda e auxílio religioso. E eu pude auxiliá-lo com tudo que eu aprendi na EBD. Tchau! Tchau. Os montes correm para o mar, meu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz vontade. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, meu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz vontade. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, sem alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Oi, meu nome é Célia, o nome do meu irmão é Henrique e eu sou da EBD desde pequenininha. E sempre, todo dia nas refeições que a gente come e que eu como, a gente canta uma musiquinha que é assim, ó. 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos nessa outra mão. Vamos juntar nossos olhos fechados, com o Papai do Céu vamos falar. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Abençoe todo mundo que está aqui, pela minha família, por esse dia. Em nome de Jesus, amém. E todo dia na EBD, quando eu escuto uma história, eu sempre lembro das historinhas que eu gosto, que é a do Bebê na Sexta e da Rainha Esther. Tchau! Olá, meus irmãos de Itatiaia, da Primeira Igreja Batista de Itatiaia. Que alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe Breder e eu estou muito feliz com essa oportunidade, com o convite do pastor Evandro. Para quem não me conhece, eu sou uma ovelha do pastor Evandro. Pastor Evandro é um dos meus pais na fé, né? Eu fui ovelha dele na Primeira Igreja Batista em Alto Caparaó, antes de eu sair de lá para o meu ministério também. Então, eu realmente estou muito feliz com esse convite, muito saudade de todos vocês, dessa família incrível. E eu fiquei muito honrado em poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre discipulado e sobre algumas coisas que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos. Bom,
Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou Felipe Breder. Eu sou pastor e trabalho aqui na Primeira Igreja Batista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Já estou aqui no estado há 8 anos e trabalho também na Escola do Discípulo, né? Juntamente com o Yuri. Nós cuidamos do Ministério da Escola do Discípulo, que hoje nós estamos com bastante trabalho na internet, no nosso canal no YouTube. Talvez você já tenha visto, ou se você não conhece, corre lá para conhecer um pouco do nosso trabalho. Tem muita coisa legal que a gente tem feito, o alcance tem sido muito bom. A gente tem um sonho de ensinar a Bíblia e de buscar uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante, e é nisso que nós estamos nos focando, né? Como eu já disse, eu sou pastor, estudei, fiz o meu seminário aqui no Mato Grosso do Sul, mas eu tive as minhas experiências com Jesus há muito tempo, desde que eu era ovelha do pastor Evandro. Minha primeira experiência pessoal com Jesus foi quando eu tinha 16 anos de idade, depois senti aquele chamado missionário. Com 20 anos eu fui para o campo missionário, no projeto radical da Junta de Missões Mundiais. Fiquei por um ano na América Central como missionário, voluntário, trabalhando nas comunidades dali. Voltei e aqui estou servindo ao nosso Senhor, e eu estou muito feliz e muito alegre em poder estar aqui com vocês agora. E me convidaram, me pediram para falar um pouco sobre discipulado. E eu quero compartilhar brevemente com vocês algumas coisas que Deus compartilhou comigo a respeito do discipulado. A gente fala muito sobre a necessidade de discipular as pessoas hoje, né? O discipulado como transmissão do evangelho, como o ensino do evangelho a todas as pessoas. E eu queria trazer uma breve reflexão hoje sobre o preço do discipulado. O custo do discipulado que Jesus nos chama. Jesus nos chama a um compromisso mais intenso. Jesus nos chama a um compromisso de discipulado que é custoso e possui um preço. E eu gostaria de meditar com vocês, então, em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25. Eu coloquei o texto aí para ficar mais fácil para a gente, né? E o texto, muito conhecido de todo mundo, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Depois nós vamos continuar nesse texto. Mas esse texto é muito interessante e ele é muito desafiador. E muitas pessoas já me perguntaram até: o que Jesus está falando aqui, que a gente não pode amar nosso pai, nossa mãe? Não. Mas Jesus aqui ele está fazendo um chamado ao discipulado, a ser seu discípulo. Jesus tinha 2 públicos, existiam praticamente 2 grupos que seguiam Jesus nesse tempo. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos 2 grupos de pessoas. Primeiro nós temos a multidão. A multidão eram aqueles que buscavam Jesus como um fazedor de milagres. Sabe o fazedor de milagres? A multidão era aquela que seguia Jesus por causa do que ele podia fazer ou pelo que ele podia oferecer. Jesus começou a ficar muito reconhecido, principalmente na região da Galileia, porque ele realizava muitos milagres, muitos sinais, e claro, as pessoas começaram a escutar essas notícias e disseram: cara, eu preciso disso, eu quero esses milagres que Jesus oferece, eu quero isso. Então havia uma multidão que seguia Jesus para ter o seu coração aquecido, para receber algo dele, mas não o conheciam. Essa era a multidão. E existia o segundo grupo de pessoas, que eram os discípulos. Os discípulos de Jesus eram os mais íntimos. Eram aqueles que possuíam intimidade e relacionamento com Jesus. E o chamado de Jesus para nós não é de ser multidão. O chamado de Jesus para nós é de sermos discípulos dele, ou seja, de termos relacionamento com ele e ao mesmo tempo fazermos discípulos, discipularmos outras pessoas através de um relacionamento com Jesus. Essa multidão, e muitas vezes o que nós estamos vivendo, o que eu vejo muito em nossas comunidades e muita gente, é que muitos de nós estamos seguindo Jesus simplesmente como uma multidão.
né? A multidão, tem uma citação do Jonas Madureira que ela diz o seguinte, né? A multidão, a grande multidão, é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso. Isso que eu gostaria, essa vai ser a principal frase desse nosso estudo hoje. Sem compromisso. Ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. Por outro lado, é óbvio que Jesus não estava interessado nas multidões, como hoje um youtuber está interessado em seus zilhões de seguidores, dos seguidores do seu canal e de suas redes sociais. A procura de Jesus era por comprometimento e não meramente por números. Gravem essa expressão. A procura de Jesus era por comprometimento e não meramente por números. Essa é a grande diferença da multidão e do chamado que Jesus faz a você para ser discípulo. O chamado de Jesus para ser discípulos é um chamado ao comprometimento, né? E a não chamado para ser multidão ou frequentar a igreja como se fosse Netflix. A igreja não é Netflix. Sabe o Netflix? Que você senta no sofá e escolhe o que você quer ver, aquilo que te agrada, e você só assiste. A igreja não é Netflix. Jesus nos chama para um compromisso de discipulado com Ele, de sermos discípulos dele e não sermos multidão. Não sermos multidão. A verdadeira igreja, tem uma outra, a verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue a Jesus, mas uma reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Prestem atenção nisso, nos termos de Jesus. Ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada, descartando tudo mais. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido. O que isso significa? Significa que o chamado de Jesus para sermos, se estiver escutando uns ruídos aí, desculpa gente, acho que estão mexendo em algum lugar aqui, mas o chamado de Jesus para sermos discípulos é um chamado que tem um preço, é um chamado que tem um custo. O chamado de Jesus é custoso. Hoje nós vemos muito uma pregação de um evangelho água com açúcar. O evangelho que diz que Jesus vai deixar o seu coração quentinho, né? Para você ter sua vida confortável, para você amaciar o seu ego e sair daqui feliz da vida. Mas na verdade o chamado de Jesus possui um preço. O discipulado tem um custo. E hoje eu gostaria de dizer sobre esse preço. Sobre o custo de ser discípulo de Jesus. E é o que nós vimos nesse texto. E a primeira coisa que eu queria ressaltar, que Jesus nos diz, é que o preço de segui-lo é que ser discípulo de Jesus significa amá-lo acima de tudo. Ele diz, aquele que ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão ou a si mesmo mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Isso significa que o chamado de Jesus é para que nós o amemos acima de todas as coisas. É muito possível que as pessoas amem qualquer outra coisa e não a Deus. E olha que é possível, inclusive, as pessoas dizerem, eu já vi muita gente dizendo que, não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu acredito em Deus, eu amo, mas na prática não ama. Nós amamos outras coisas, né? Deus acaba se tornando um item na sua agenda. Sabe aqueles gráficos em pizza, né? Que se você vê aqueles gráficos em pizza assim, e não sei se você já viu aqueles gráficos meio que psicológicos assim, de áreas da sua vida, né? Um gráfico em pizza tem aqui lazer, trabalho, família, estudos. Aí muitas vezes Deus, ele é só uma parte desse gráfico. Deus, final de semana. Deus é algo a mais na minha vida. Deus não é o que eu mais amo. Deus é um suplemento. É alguém que me serve ou serve as minhas necessidades emocionais, mas não é o meu compromisso de amor. E Jesus está dizendo claramente, olha, quem não me ama acima de tudo, quem não está comprometido a me amar, não é digno de ser meu discípulo. Jesus, ele deseja, ele quer ser amado acima de tudo. E o nosso maior pecado hoje é justamente não amá-lo acima de tudo. Nós amamos qualquer outra coisa. Esse é o nosso maior pecado. O nosso maior pecado é que nós erramos o alvo. Nós somos criados para amar a Deus acima de tudo, mas nós erramos o alvo e amamos qualquer outra coisa. Quer ver um teste prático? Um teste prático. Responde comigo mentalmente.
o dia que eu... a minha vida vai ser melhor. E aí você pode incluir várias coisas aí, né? O dia que essa pandemia acabar, a minha vida vai ser melhor. O dia que eu me casar, a minha vida vai ser melhor, eu vou ser feliz. O dia que eu for promovido, as coisas vão melhorar. As coisas não melhoram porque eu ainda estou esperando aquele dinheiro. O dia que eu conseguir minha casa, essas coisas são melhores. Provavelmente, quando você diz, olha, o dia que eu... o que você colocou aí, provavelmente já é o seu novo Deus, é o seu ídolo. Você não ama a Deus acima de tudo, você ama essa coisa. Quer ver um outro exemplo? Quando nós vamos orar, quando você dobra os seus joelhos para orar e você pede demais por alguma coisa, Senhor, me dá uma esposa, me dá uma casa ou cura, e você pede demais por alguma coisa, provavelmente essa coisa já se tornou o seu Deus. Você ama mais essa coisa do que o próprio Deus. Ao invés de passar tempo desfrutando da presença de Deus, nós amamos outras coisas. Quando nós amamos a nossa família mais do que a Deus, a nossa família não é amada como deveria ser. Eu não estou dizendo, gente, que nós não devemos amar a nossa família, ou não devemos amar o nosso trabalho. Não tem nada a ver com isso. Mas é que nós amamos demais essas coisas em comparação com que nós amamos a Deus. Essas coisas se tornam um ídolo. Eles controlam nosso coração, prometem tudo e não são capazes de controlar nada. Nós estamos criando ídolos no nosso coração. Nós estamos adorando outros deuses e não amando a Deus acima de todas as coisas. Por isso que Jesus diz, olha, quem não me ama acima de tudo, não é digno de ser meu discípulo. Nós vivemos numa época em que diz que você precisa encontrar sua felicidade onde você quiser. O conforto material, no sexo, na prosperidade. E nós estamos amando muito mais essas coisas do que realmente amando ao nosso Deus. E nós nos tornamos escravos daquilo que nós amamos. E o que você mais ama nesse momento é aquilo que controla você. O que você mais ama é aquilo que te controla. Por isso, Jesus diz que se nós não o amamos acima de tudo, nós nos tornamos escravos de um ídolo. Por isso que o chamado de Jesus tem um preço. E o primeiro preço do chamado de Jesus a sermos discípulos e discipular outras pessoas é que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Apenas quando nós conseguimos amá-lo acima de todas as coisas, nossa vida vai entrar nos eixos. As coisas começarão a voltar e a ser como elas deveriam ser, né? Nós somos criados para viver um relacionamento de amor com Deus. Quer reconhecemos isso ou não, sempre buscaremos a alegria infinita que fomos criados para encontrar em amorosa comunhão com Deus. O problema é que a gente acha que outras coisas podem nos dar essa alegria e nós não temos encontrado essa alegria. O problema não está em amar demais a sua família ou o seu emprego, mas amar muito pouco essas coisas em relação ao nosso amor ao Deus, né? É claro, gente, que nem os crentes mais fervorosos amarão a Deus com perfeição, mas quanto mais crescemos nisso, mais os nossos amores entram em ordem e as coisas se organizam. Agostinho de Hipona, ele disse algo interessante, que os nossos amores estão fora de ordem. Nós amamos aquilo que nós amamos mais aquilo que deveríamos amar menos, amamos menos o que deveríamos amar mais, deixamos de amar o que deveríamos amar e amamos o que não deveríamos amar. Acho que ficou confuso, né? Ou seja, os nossos amores estão todos desorganizados, estão fora de ordem. E por causa disso nós vivemos todas as aflições da nossa vida. E o chamado de Jesus é para que nós colocamos os nossos amores em ordem, que nós amemos Ele acima de tudo. Claro que eu posso amar todas as outras coisas, a minha família, o meu trabalho, o meu emprego, mas eu preciso amar eles nas suas devidas proporções e amar a Deus acima de tudo. Esse é o primeiro chamado de Jesus, esse é o primeiro preço do discipulado. O segundo preço do discipulado, o segundo preço de sermos discípulos de Jesus, é que Jesus nos chama para enfrentarmos o sofrimento. Não, peraí, calma lá. Peraí. Você está dizendo que o chamado de Jesus é para a gente sofrer? É. Por isso que o nome dessa pregação é justamente o custo do discipulado. Porque ser discípulo de Jesus tem um preço. Tem um preço. E o preço de seguir Jesus, primeiro, é que nós precisamos amá-lo acima de tudo. E segundo, ele nos chama para enfrentarmos o sofrimento. Uma terrível realidade é que seguir a Jesus, por seguir a Jesus, nós vamos enfrentar oposição. Nós vamos enfrentar sofrimento. E no texto que nós lemos diz que aquele que não estiver disposto a carregar a sua cruz, o que significa isso? Cruz é sinal de sofrimento, é
é sinal de condenação. E Jesus está dizendo, aquele que não estiver disposto a carregar o sofrimento ou a cruz por minha causa, não é digno de ser meus discípulos. Né? Jesus ele estava muito ciente das oposições que ele ia enfrentar, mas mesmo assim ele continuava ensinando, e ele foi morto por causa disso. Nós precisamos estar cientes também do sofrimento que virá por seguirmos a Jesus. Seguirmos a Jesus trará um peso ao nosso coração, mas esse é o melhor caminho que nós podemos seguir para uma vida de plena satisfação. Uma vida de enfrentar o sofrimento por causa de Jesus não é uma vida de tristeza, é uma vida de plena satisfação. Né? A cruz era um símbolo de rejeição e humilhação, e Jesus diz que nós precisamos seguir o seu exemplo e tomar a nossa cruz. Né? O problema é que muitos de nós, ou muitas igrejas, ou muitas comunidades têm amaciado essa mensagem. Não vamos falar tanto disso mais, isso já não é mais contemporâneo, né? Isso já não fala mais da nossa cultura. Falar que o evangelho vai enfrentar a oposição e que nós vamos sofrer por causa disso, não, isso não é uma coisa muito boa. E a gente acaba moldando o evangelho para ser mais aceito de acordo com a nossa cultura. Para evitar enfrentamento dessa rejeição natural ao discipulado de Jesus, muitas vezes nós podemos ressignificar a cruz e minimizar o poder confrontador do evangelho. Maquiar a Bíblia em nossas igrejas locais, para que um pseudo-cristianismo seja aceito pela cultura, para que sejamos recebidos nas mais diversas esferas das sociedades sem cara feia, sem sermos taxados de fanáticos e fundamentalistas. Muitas vezes, por causa do nosso desejo de ser uma igreja, nós somos uma igreja contemporânea, nós somos uma igreja relevante, então a gente não vai falar da mensagem do discipulado de Jesus. A gente não vai falar do chamado de Jesus ao discipulado. A gente vai maquiar o evangelho para uma cruz que seja mais fácil de carregar. Aí a gente constrói uma cruz de acordo com as nossas medidas, com aquilo que nos agrada. É uma cruz que agrada mais Satanás do que Jesus. Essa é a verdade, né? Esse negócio de faz o que você quiser, viva a vida que você mais se sente satisfeito. Quem assinou essa frase foi o próprio diabo. O chamado de Jesus é para carregarmos a sua cruz. Então nós precisamos estar dispostos a enfrentar sofrimento por ele. Né? Muitas igrejas hoje têm se amoldado à cultura e forjado uma cruz para si mesmas. Que seja uma cruz que seja do nosso jeito, uma cruz que tenha medidas aceitáveis, medidas que não custam nada, que não ofendam a ninguém. E esse é o problema de muitos da nossa geração. Que, eu quero ir na igreja, não, eu estou bem aqui só frequentar os cultos de domingo, eu estou bem em ter uma vida mais ou menos, mas comprometimento com a cruz de Jesus não tem. Eu te digo, e eu digo isso baseado na palavra, você não é discípulo de Jesus, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Porque só é digno de ser discípulo de Jesus quem estiver disposto a se comprometer como discípulo, de amá-lo acima de todas as coisas. Em segundo ponto, está disposto a sofrer as consequências disso, de carregar a cruz de Jesus. Martinho Lutero ele disse o seguinte: eis o caminho da cruz, tu não podes achar. Eu tenho que guiar-te, Deus dizendo, eu tenho que guiar-te como a um cego. Pois isso nem tu, nem ser humano, nem criatura, mas eu em pessoa te ensinarei, através do meu espírito e palavra, o caminho que deves trilhar. Não a obra que tu escolhes, mas o sofrimento e não o sofrimento que tu imaginas, mas sim o caminho e o sofrimento que te é preparado contra a tua escolha, contra o teu pensamento e desejo. A esse segue, a esse te chamo, nele ser discípulo, é tempo oportuno, teu mestre chegou. É esse o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é um chamado para que você o siga nos padrões dele, nos moldes dele, com a cruz dele, com o sofrimento que ele quer e não do jeito que você quer. Né? Se você segue Jesus do jeito que você quer, você está seguindo um falso Deus. Um Deus que você criou da sua imaginação. Um Deus que se amolda às suas vontades. Jesus nos chama para um discipulado que é de estar disposto a carregar a nossa cruz. Eu me lembro de um exemplo de uma moça que me ligou um tempo atrás e entrou em contato comigo um tempo atrás, que ela estava muito angustiada, né? Estava vivendo várias coisas na vida dela e ela começou a me falar: poxa, Felipe, eu amo a Jesus, sabe? Eu amo Jesus de verdade. Eu oro todos os dias, eu louvo todos os dias, eu coloco música para ler todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias. Mas aí você entrava no perfil do Instagram dela e você via só coisa depravada. Você entrava no perfil do Instagram dela, você via o estilo de vida que ela levava.
que era uma vida completamente de acordo com seus próprios desejos e suas próprias vontades. Era dualista, né? Eu amo Jesus, eu oro e leio a Bíblia todo dia, mas por outro lado eu não quero mudar. Eu quero seguir Jesus do meu jeito. Eu quero seguir Jesus da minha forma. Eu quero construir uma cruz que me agrada. E Jesus diz a essas pessoas: vocês não são dignos de ser meus discípulos. Para ser digno de ser meu discípulo, você precisa carregar a minha cruz e não a cruz que você quer. Estar disposto a se comprometer com isso. Terceiro ponto que nós vemos nesse texto, que Jesus nos pede, né, qual o custo do discipulado. Então o discipulado tem um custo. O primeiro custo, o primeiro preço, nós devemos amá-lo acima de tudo. O segundo preço, nós precisamos carregar a cruz de Jesus. E o terceiro, Jesus pede que você renuncie a tudo. Não um pouco. Jesus pede que você renuncie a tudo por causa dele. Seguir Jesus exige uma reflexão do preço, do custo. E o custo e o preço deve começar com um ato de submissão, rendição, sujeição, né? Jesus, ele tem a supremacia sobre tudo. Ele é o rei a quem devemos nos render e perder nele todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores de nós mesmos. Jesus nos convida a renunciarmos a tudo o que temos, aos nossos desejos, à nossa vontade. E como é difícil renunciar a algo que nós acreditamos possuir. Na verdade, você não possui nada. Tudo pertence a Deus. Mas a gente acredita possuir algumas coisas que é tão difícil abrir mão. Se você perder hoje tudo que você acha que tem, o que será de você? Como você estaria se você perdesse tudo que tinha? Mas agora imagine que você não tenha nada. Só Jesus. A maneira como reagimos a isso mostra realmente como nós estamos com o nosso Senhor. Porque se eu entendo que eu não tenho nada, não importa o que eu perder, eu sei que eu já não tenho nada. E Jesus nos chama para abrir e renunciar a tudo, para estarmos dispostos a viver a agenda dele. A agenda dele. Renunciar é totalmente contraproducente na nossa cultura de hoje. Parece que a igreja se torna opressora, mas na verdade todos estamos oprimidos. O amor de Jesus é a perda de liberdade mais libertadora que existe. É apenas quando nós perdemos a nossa liberdade em Jesus que nós encontramos a verdadeira liberdade em amor, do amor dele. Jesus nos pede para abrir mão de tudo, porque apenas quando nós abrimos mão de tudo que temos é que nós encontramos quem realmente nós somos nele. E isso é custoso, isso tem um preço, né? Isso tem um preço. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu não quero que você siga a sua agenda. Eu não quero que você faça os seus desejos. Eu quero que você se comprometa a seguir a minha agenda. Eu quero que você abra a sua agenda para mim. Para te usar e fazer com você o que eu quiser. Eu lido muito com jovens e adolescentes aqui na igreja. E várias vezes as pessoas já chegaram, eu conversava com as pessoas, conversando com as pessoas, dizendo: olha, vamos ajudar a gente, você não quer trabalhar mais? Você não aceita me ajudar na liderança de um pequeno grupo, para cuidar de algumas pessoas? Não, esse não é o que eu sinto, eu não sinto vontade disso, né? Eu acho que isso não é para mim. Meu querido, não é eu acho que isso não é para mim, é o que Jesus quer. Né? É o que Jesus deseja. O que Jesus está dizendo aqui: olha, então você não é digno de ser meu discípulo. Porque para ser meu discípulo, eu quero de você, Jesus dizendo, para você ser meu discípulo, eu quero de você comprometimento, que você me ame mais do que tudo, que você carregue a sua cruz e que você renuncie os seus desejos e as suas vontades. Eu quero que você dê espaço para que eu trabalhe na sua agenda. Não existe isso: não estou sentindo, não quero. Então então você não é digno de ser meu discípulo. Mensagem pesada, né? Desculpa, pastor Evandro, por chegar na sua igreja trazendo uma mensagem dessa. Provavelmente não sei nem se vão me convidar de novo para pregar outra vez. Porque eu sei que a gente não gosta de ouvir esse estilo de pregação. A gente não gosta de ouvir esse tipo de confrontamento. Não é verdade? Não é Cristo que deve se envolver em nossos projetos pessoais. Mais uma vez, não é Cristo que deve se envolver em nossos projetos pessoais. Não é Ele que tem de sacrificar seus desejos para se engajar em nossos empreendimentos. É ao contrário,
Nós é que devemos nos engajar nos planos de Jesus, nos planos que Jesus tem para a sua igreja. Nós é que temos de sofrer ao sacrifício nossas agendas. Nós é que temos de sofrer ao sacrificarmos nossas agendas em favor da agenda divina. Por fim, C.S. Lewis ele diz: abra mão de si mesmo e encontrará o seu verdadeiro eu. Porque só quando nós abrimos mão de que nós temos, nós encontramos quem realmente nós somos. Perca a sua vida e a salvará. Nada do que não tenha aberto mão será de fato seu. Nada em que você não tenha morrido jamais ressuscitará dos mortos. Procure por si mesmo e o encontrará. No longo do prazo, apenas ódio, solidão, desespero, ira, ruína e decadência. Mas procure por Cristo e o achará, e com ele tudo mais lhe será acrescentado. Seguir a Jesus tem um preço. Tem um preço de amá-lo acima de tudo, de carregar a cruz, de sofrer por ele e de renunciar a tudo. Então, o meu convite para você hoje é que você medite e pense sobre esse custo. Pondere. É interessante que logo depois, eu convido vocês a continuarem lendo o texto, logo depois Jesus conta uma parábola sobre planejamento, né? Quem é que antes de construir alguma coisa não planeja antes? Ou qual o rei que antes de mandar um exército também não planeja antes? Jesus está dizendo o seguinte: olha, antes de você me seguir, antes de você dizer por aí que é crente, que é cristão, pondere, pense sobre o preço e o custo disso. Porque me seguir tem um preço. Mas, meus irmãos, eu posso garantir para você, por experiência própria, o preço de seguir a Jesus vale a pena. Como vale a pena? Eu tenho pagado esse preço. Eu tenho pagado esse preço. Eu tenho pagado o preço de sofrer por Jesus, e como eu tenho sofrido muitas vezes. Eu tenho pagado o preço de renunciar aos meus sonhos, e como eu já precisei abrir mão de coisas que eu desejava tanto e que Deus pediu para abrir mão. Deus já pediu para abrir mão de coisas que eu amava profundamente. E doeu, como doeu abrir mão daquilo que eu mais amava, porque Ele pediu. Como é custoso seguir Jesus. Como é custoso seguir Jesus. Mas eu posso dizer para você, como eu tenho encontrado satisfação, propósito, alegria nisso. Eu estaria perdido se eu não estivesse pagando esse preço. Como vale a pena pagar o preço do discipulado? Jesus convida você hoje para ser discípulo dele. Venha, sejamos discípulos de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor Evandro e família. Convido vocês aqui também para conhecer os nossos trabalhos no YouTube mesmo. Coloque a Escola do Discípulo, vocês vão conhecer o que a gente tem feito. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe você. Eu vim aqui agora para falar disso aqui, ó. Olha só que legal. EBD, né? Bom, só que nesse momento de pandemia, né? Foi um momento muito difícil, né? Porque nós ficamos distantes um dos outros, dos jovens, né? E como fazer com que a gente pudesse se aproximar, fazer o estudo da palavra e ao mesmo tempo incentivar os jovens a estar participando conosco, né? Então, vim aqui para falar um pouquinho dessa experiência, né? Como liderança dos jovens, eu e minha esposa, e oração e com a ajuda dos jovens, nós propomos algo para eles, para poder começarmos a fazer um estudo online. Momento de pandemia, ninguém podia se encontrar, correto? Então, inicialmente, nós começamos a fazer alguns estudos, de um livro que aconteceu logo no início da pandemia, né? Uma preocupação muito grande de como ficar longe e distante desses jovens tão queridos, né? E aí isso nos complementavam também por causa da falta dos irmãos da igreja. Bom, e aí, pensando no que eu ia falar para poder também mostrar para vocês que isso é capaz, foi muito interessante, porque hoje na IBD, no nosso congresso, o pastor colocou um ponto que é capacitação e aprender com as coisas novas, né? Foi alguns tópicos que ele colocou, e uma das coisas que se faz necessária é você se atualizar.
né? Então, existe hoje várias tecnologias que nos ajudam nisso, e isso a internet é uma delas, e por isso que nós usamos esses meios para falar com os jovens. Os jovens talvez seja mais fácil, porque eles estão constantemente e nasceram nessa era digital. Para nós, talvez seja mais difícil. Eu estou me adaptando, né? E buscando conhecimento para poder trabalhar com jovens. EBD online não é fácil, né? É ao vivo ali e você não está perto e etc. Bom, são vários fatores. Mas eu quero dizer assim para vocês, olha, foi bênção, no meu entender. Hoje eu tive alguns feedbacks dos jovens que eu solicitei para alguns que pudesse trazer para mim um retorno, né, de como foi para ele participar, e alguns jovens me trouxeram. Fiquei muito feliz com isso, né? Às vezes nos dá vontade para a gente de desistir, não é mesmo? Mas na palavra de Deus, ele nos fortalece com isso, né, para a gente não desistir, tá certo? Então, dentro desse contexto de como que foi desafiador, porque será que todos vão participar? Quantos será? Talvez a gente pense nessa quantidade, números, né? Não, mas para Deus não é assim, Ele quer qualidade. E os que participaram, eu tenho certeza absoluta que foram abençoados, porque eu fui abençoado, né, com todo esse preparo para poder ministrar um EBD online. Eu me preparei tecnologicamente, porque eu tive que buscar, estudar, né? Estudar como que se faz tudo isso, né? Com auxílio de um, auxílio de outro, e dicas de um e de outro. Bom, e essa experiência para mim foi muito boa, foi muito gratificante. Tem momentos que dá vontade de desistir, mas tem momentos que dá vontade, eu quero continuar, tá certo? E aí, nós começamos as nossas EBDs. Nós tivemos algumas estratégias. Uma delas foi convidar alguns jovens para participar conosco. Aqueles que já sentiam no seu coração a vontade de lecionar na EBD. Com autorização do pastor, é claro. Nós convidamos alguns jovens e esses jovens aceitaram o desafio. E vocês poderão ver isso no finalzinho, que eu vou colocar essas mensagens que eles colocaram. E aí a gente fez uma EBD online internacional, para vocês verem como que foi tão gratificante. Tivemos o Zé Vitor, que está lá nos Estados Unidos, né? Compartilhou com a gente. Jovens daqui, lá de Curitiba, o Robinho com a família dele, as meninas, né? A Aline, a Laura, a Glaucia, né? Então, assim, foi muito gratificante. A Rafinha lá em Juiz de Fora. Nossa, que bênção, meus irmãos. Eu não vou me alongar aqui. Eu gostaria de colocar para vocês nesse vídeo algumas fotos das nossas EBD e também algumas declarações de alguns jovens. Ai, gente, nós vamos voltar, jovens. Se prepare que nós vamos voltar. Nesse tempo curto, mas nós vamos voltar. E logo após isso, presencial, em nome de Jesus. Oi, queridos! Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha experiência com a EBD online na classe de jovens. EBD é essa que a gente deu continuidade, mesmo de modo virtual, né? A gente deu continuidade no estudo da nossa revista, pelo aplicativo Zoom, em que a gente ali podia se ver um pouquinho, conversar, orar juntos e continuar mesmo aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre assuntos tão relevantes, mesmo nessa realidade diferente que a gente está enfrentando. Eu tive a oportunidade de participar da EBD online na classe de jovens, tanto como aluna, como professora. Foi uma experiência bem diferente. Como aluna, só de ver ali os meus amigos, os meus irmãos da igreja, né, participando, a gente conversando, debatendo sobre os assuntos, lendo a palavra de Deus juntos. Foi um tempo muito especial, eu tava morrendo de saudade de ter todo mundo junto, assim. E como professora, eu pude entender e dar um pouquinho mais de valor para os nossos professores da EBD, né, porque
preparando e estudando a temática, a lição, eu vi o tanto de empenho, o tanto de amor à palavra de Deus e também aos alunos eles colocam, né, durante a preparação do estudo. Foi um tempo de muita edificação para mim, um tempo de investir mais na leitura, no estudo, na meditação da palavra de Deus. Foi muito legal ver todo mundo interagindo, participando, gostando da aula, né? E aprendendo um pouquinho mais. A gente junto tem muito a acrescentar na vida do outro e aprender com a vida do outro, tenho certeza. E essa foi a minha experiência com a EBD online na classe de jovens e foi algo assim bem diferente que com certeza vai marcar para sempre. É isso, um beijo. Olá, hoje eu vim falar como é que foi participar da EBD online nesse período que nós estamos vivendo. Foi uma experiência incrível para mim, tanto como professora, que eu pude ter a minha estreia como professora no primeiro dia de EBD online, e como aluna. Na verdade, quando a gente está direcionando, a gente não deixa de ser aluno também, né? Porque a gente está aprendendo a todo tempo com todos os jovens, e foi uma experiência incrível, sem dúvidas. Eu queria ter essa experiência de lecionar na EBD, mas não esperava que fosse através de videochamada, de algum aplicativo como nós estamos usando. Mas foi uma experiência incrível. Eu achei que não teria muita participação dos jovens, que seria aquela coisa maçante de só o professor falar. Mas pelo contrário, foi uma experiência muito incrível, não só como na EBD que eu lecionei, que eu pude ver a participação de todo mundo que estava presente, né, na videochamada, mas também nas outras EBDs que nós tivemos. Foi algo muito participativo, construtivo e me edificou e tem me edificado muito, né? Eu fico muito feliz de ter participado das duas formas, de ter edificado vidas e de estar sendo edificada. Foi muito legal. Espero que em breve a gente possa sair desse modo telinha e estar em espaço físico onde a gente costuma estar, no nosso cantinho lá na igreja, todos juntinhos aprendendo sobre a palavra de Jesus. Tá joia? Um beijo para todos, até mais! Oi, então, participar da EBD online pra mim foi muito importante porque a gente não tá podendo se ver, né? Então é uma maneira da gente estar próximo um do outro, como aluna. E como professora é importante demais porque a gente adquire mais conhecimento, a gente tem que estudar mais para passar tudo o que tá na revista para os outros alunos, né? E eu gostaria muito de continuar. Pois é, irmãos, estamos aqui para agradecer e parabenizar. Parabenizar a grande equipe, a turma toda que trabalhou aí. Até parece que a gente não está em pandemia. Como deu trabalho, essa semana foi intensa, mas o Senhor abençoou. E eu glorifico a Deus pela vida dos meus irmãos que trabalharam. Olha, irmãos, a gente falou aí e aprendeu muita coisa boa. O tema do congresso, um EBD para esse tempo. E a gente não está com EBD na igreja. Então, irmãos, conversando com a liderança da Escola Bíblica Dominical, Educação Cristã, Ministério Infantil, a gente chegou a uma conclusão. Precisamos voltar à Escola Bíblica Dominical. E aí vamos fazer uma experiência para a gente viver uma Escola Bíblica Dominical nesse tempo, usando tecnologia, usando a mídia, e a gente vai retornar à EBD. No primeiro domingo de julho, nós vamos ter, durante a manhã não teremos culto, teremos a Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos ter o professor lecionando e vamos transmitir a aula pela internet para você aí em casa que vai participar na semana com o culto de oração às quintas, nossa quinta de oração, Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã e à noite um grande culto de glorificação e exaltação do nome do Senhor.
Então, meus queridos, Deus abençoe. Que dê uma semana de descanso, de muitas bênçãos para todos os irmãos. Obrigado. Deus abençoe suas vidas. Olá, querido professor, querida igreja. Que bom que você participou e chegou até aqui nesse final. Para a gente é uma realização, foi uma bênção poder participar, contar com vocês. Eu sei que vocês também devem ter aprendido muita coisa que vocês vão poder usar no ministério, nas aulas de vocês. E são desafios que foram lançados para nós. E nós estamos muito gratos a Deus por ter realizado esse sonho. Agradeço a vida da Elane, da Estimar, do Mota, tantas pessoas que nos ajudaram, os testemunhos, as pessoas que se dispuseram a nos atender. Muito obrigada, queridos. Eu sei que vai continuar sendo bênção, porque igual aquela pedrinha que a gente joga na água que vai espalhando, em nome de Jesus vai acontecer isso. Isso aí. E queremos agradecer a todos vocês que participaram, né? Que tiraram um pouquinho do seu tempo para se dedicar a esse congresso, né? Ontem à noite, hoje, né? Durante a tarde, nas oficinas, né? Que vocês tenham aprendido, né? Que nós tenhamos aprendido para poder transmitir, né? Transmitir para as nossas crianças, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos, para que eles continuem buscando a Deus através da sua palavra, através da escola bíblica dominical. Glória a Deus, estamos muito felizes com mais esse congresso da nossa IBD. E nós queremos agradecer a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos concedeu. Também ao nosso pastor Marilene, que abraçaram essa ideia. E não só abraçaram, mas pegaram firmes para que esse congresso fosse bênção, como tem sido até aqui. Quero agradecer muito a Elaine, o Mota, que não medem esforços para fazerem sempre o melhor. E a você, professor, que ainda está conosco, nós agradecemos e pedimos que Deus continue te abençoando, para que possa colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam, que nós aprendemos, para que possamos viver uma nova EBD neste novo tempo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Cristo vive em mim e os meus pés